Capítulo 9. Uma miscelânea de perguntas. Entramos de joelhos na saleta sagrada. Aquietamos nossos pensamentos e palavras e dizemos: Senhor, ensina-nos a orar. Dá-nos teus santos desejos e deixa a nossa oração ser o próprio eco da tua vontade. A. B. Simpson. A cultura contemporânea é ótima para nos treinar em quase toda e qualquer coisa, menos em oração. Assim, quando intentamos seriamente crescer em nossa experiência da oração meditativa, surge inevitavelmente uma profusão de perguntas. É possível que você tenha muitas perguntas em mente agora. Portanto, nesse capítulo, quero tratar as perguntas mais comuns. Você pode dar uma definição simples e direta de oração meditativa? A oração em geral é a comunicação interativa que ocorre entre Deus e nós, humanos. A oração meditativa é especificamente a parte auditiva dessa comunicação. Levamos mente e coração à presença de Deus e então ouvimos ao Senhor. Como começar se eu nunca fiz isso antes? Sugiro que você comece com um versículo da Bíblia. Por exemplo, Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Leia-o em espírito de oração 2 ou 3 vezes, e então espere em silêncio, ouvindo qualquer coisa que o Senhor queira ensinar ou qualquer experiência que Deus deseje dar a você. É bem direto mesmo. Estamos simplesmente aprendendo a desenvolver uma relação dialógica com Deus. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Você pode compartilhar um pouco sobre sua experiência em oração meditativa? Agora mesmo eu estou tentando algo um pouco novo para mim. E para fazer isso, preciso primeiro encontrar uma Bíblia em que eu não tenho feito marcações. Eu pego um salmo curto, com não mais do que 15 versículos. O Salmo 29 é um bom exemplo. Faço 3 leituras dele. Na primeira vez, leio em voz alta para mim mesmo. Depois disso, fico quieto por alguns instantes. Na segunda leitura, uso uma caneta marca-texto e destaco qualquer versículo ou frase que fale sobre a minha situação. Faço isso em espírito de oração, confiando que o Senhor concentrará minha atenção no que realmente preciso. Depois da leitura, fico completamente quieto mais uma vez por alguns instantes. Na terceira leitura, na verdade, não leio o salmo todo, apenas as passagens que marquei na segunda leitura. Enquanto leio pela terceira vez, um único versículo ou frase geralmente se destaca, e é essa passagem que dedico a minha atenção. No caso do Salmo 29, a frase que me atraiu foi: Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Eu anoto esse versículo ou uma frase em um pequeno cartão que eu possa carregar comigo ao longo do dia. Mas não terminei ainda. Tendo voltado minha atenção a uma passagem em particular, sento em silêncio para ouvir o Senhor. O que eu estou fazendo? Estou esperando no Senhor. Estou atento ao Senhor. Estou olhando para o Senhor. A parte da leitura da minha meditação deve ter tomado uns 15 minutos. Agora, o esperar em silêncio, a parte auditiva da meditação, tomará talvez outros 15 minutos. É comum eu ter uma xícara de café comigo para beber lentamente enquanto escuto do Senhor.
Como entre bons amigos, não é preciso haver muitas palavras. Ainda assim, procuro estar atento a qualquer ensinamento ou experiência que o Senhor me queira trazer. Sou mãe de um recém-nascido. É possível praticar a oração meditativa nessas condições? Não no sentido usual. Eu diria o mesmo para pais recentes. Quem tem um recém-nascido em casa já é felizardo só de chegar ao fim do dia. E seu sono é constantemente interrompido durante a noite. Então, eu sugiro que você não se aflija. O Senhor conhece o seu coração e entende a sua situação. Afinal, Deus estabeleceu a combinação entre mãe e bebê em primeiro lugar. Se você está amamentando, tem uma bela imagem da transferência da vida. Enquanto o seu pequenino recebe vida diretamente do seu corpo, você pode sussurrar uma oração para receber a vida do Senhor. Isso basta. Em 1 ano ou 2 anos, o seu bebê não precisará mais da atenção constante como agora, e você poderá voltar a uma prática regular da oração meditativa. Sempre que tento meditar, acabo dormindo. Você tem algum conselho? É uma triste realidade que muitos vivemos sob tanta pressão emocional que basta começarmos a aliviar a tensão e o sono toma conta de nós. A solução definitiva para esse problema é aprender a estar em sintonia com nosso corpo e nossas emoções. Precisamos aprender que alerta total e relaxamento total são estados perfeitamente compatíveis. Acho, porém, que a maioria não consegue aprender isso de primeira. Assim, sugiro que se você se pegar dormindo enquanto estiver tentando meditar, em vez de se culpar e se condenar, aceite o sono com gratidão, pois sem dúvida você precisa dele. Além disso, como observou o irmão Lourenço, aqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo avançam mesmo enquanto dormem. No tempo certo, você verá que esse problema recuará para o segundo plano. Você tem passagens preferidas da Bíblia que você usa para meditação? Eu percorro toda a Bíblia. Às vezes me concentro em personagens do Antigo Testamento, às vezes nos Salmos ou nos Profetas, às vezes nos atos de compaixão de Jesus, às vezes nas parábolas de Cristo, às vezes na cruz, na ressurreição, às vezes nas epístolas e assim por diante. Não tenho uma parte preferida, mas deixe-me apresentar 7 passagens que compõem uma espécie de kit para iniciantes. Você pode separar uma semana e usar uma passagem por dia, ou melhor ainda, meditar em uma passagem por semana e então passar a próxima na segunda semana e assim por diante, totalizando 7 semanas de passagens para meditação. Sugiro as 7 grandes passagens Eu Sou de Jesus. Eu sou o pão da vida, que está em João, capítulo 6, versículo 35 ao 40. Eu sou a luz do mundo, que está em João, capítulo 8, versículo 12 ao 20. Eu sou a porta, João, capítulo 10, versículo 1 ao 10. Eu sou o bom pastor, João, capítulo 10, versículo 11 ao 18. Eu sou a ressurreição da vida, João, capítulo 11, versículo 17 ao 27. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João, capítulo 14, versículo 1 ao 14. Eu sou a videira verdadeira, João, capítulo 15, versículo 1 ao 17. Como posso ter certeza de que estou ouvindo a voz de Deus? É muito importante que a resposta a essa pergunta esteja clara na sua mente. Lembre-se, Satanás empurra e condena. Deus atrai e encoraja. É possível notar a diferença. Que fique claro na sua mente o grande ensinamento do Novo Testamento sobre a semelhança entre Deus e Cristo.
Deus é como Jesus. Então, conquiste intimidade com Jesus, primeiro pelos registros dos evangelhos e depois por suas experiências pessoais. Apegue-se às palavras de Jesus, de que ele é o bom pastor e de que suas ovelhas conhecem a sua voz. Vemos isso em João capítulo 10, versículo 4. Deus sempre irá direcioná-lo para aquilo que dá vida, para as coisas que são verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis e de boa fama, como vemos em Filipenses capítulo 4, versículo 8. No livro Deus Fala Hoje, de David Paites, compilou histórias de pessoas que receberam palavras de Deus, bem como 14 casos em que as afirmações de ouvir a Deus eram claramente equivocadas. Esse estudo ajudará a esclarecer quando Deus está falando hoje. Talvez você queira rever no capítulo 6 deste livro a lição sobre como discernir a voz de Deus. Depois, se ainda restar alguma pergunta, compartilhe a sua preocupação com um amigo que esteja familiarizado com o agir do Espírito Santo. Confie em mim. Com um pouco de prática, ficará evidente quando você estiver ouvindo a voz de Deus. Meditar é realmente necessário? Não e sim. Você não precisa falar com seus pais para ser filho deles. Mas por que você não falaria? Se você falar com eles, também não desejaria ouvir o que eles podem querer dizer? Uma conversa de mão dupla saudável produz um relacionamento saudável. O mesmo acontece com Deus. Fomos criados para ter um diálogo íntimo com Deus. Lembre-se apenas do sábio conselho de Thomas Merton. Qualquer um que ache que pode simplesmente começar a meditar sem orar, pedindo o desejo e a graça para tal, vai logo desistir. Mas o desejo de meditar e a graça para começar a meditar devem ser tidos como promessas implícitas de graças futuras. Na meditação, bem como em qualquer outra coisa na vida cristã, tudo depende da nossa harmonia com a graça do Espírito Santo. Qual a melhor hora para a meditação? A resposta a essa pergunta varia de pessoa para pessoa e geralmente é diferente em diferentes momentos da vida. Por exemplo, em meus anos de ensino médio, o período da manhã era muito precioso. Na faculdade, uma hora livre antes do almoço satisfazia melhor minhas necessidades. Na pós-graduação, períodos menores frequentes, porém mais longos, eram de maior ajuda. E na meia-idade, o período da manhã voltou a me parecer melhor. Você encontrará seu próprio ritmo. Se possível, separe a hora em que seu nível de energia está no pico, a melhor hora do seu dia, e dedique-a a esse trabalho sagrado. Qual o melhor lugar para a meditação? Quero fazer 3 observações. Primeira, todo lugar é sagrado no Senhor, e precisamos saber que, seja onde for, estamos em solo sagrado. Somos um santuário portátil e, pelo poder de Deus, santificamos todos os lugares. Minha segunda observação é, contudo, aparentemente contrária à primeira. A maioria considera alguns lugares mais propícios à oração meditativa do que outros. Além disso, parece haver certos lugares especiais onde o céu parece tocar a terra, onde a sensação da Shekinah de Deus é especialmente próxima. Fazemos bem em procurar um lugar bonito e tranquilo, confortável e livre de distração física e emocional. Com um pouco de criatividade, quase todos conseguem arranjar um lugar desses sem muito esforço. Terceira observação, eu descobri que certas atividades são especialmente propícias à oração meditativa. Nadar e correr são bem apropriados a esse trabalho interior. Em geral, uma caminhada rápida fica melhor quando se murmura a oração de Jesus no ritmo das passadas.
Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Alguns consideram a jardinagem um momento feliz para conhecer o Senhor que fez os céus e a terra. Por alguns anos, apreciei os períodos de meditação no ônibus a caminho do trabalho. Embora seja preciso um pouco de prática para desconsiderar o rebuliço usual, logo se torna um ótimo lugar de solitude. Existe uma duração de tempo ideal que eu deva dedicar à oração meditativa? Em geral, isso depende da sua experiência interior e da sua disposição interna. Alguns vivem em ritmo tão frenético que 5 ou 10 minutos de quietude é o limite. Mas, com um pouco de prática, 30 ou 40 minutos deveriam ser confortáveis. Deixe que suas necessidades e habilidades determinem o seu ritmo. É melhor selecionar trechos curtos e digeri-los por completo do que tentar fartar-se e acabar com uma indigestão espiritual. Qual a melhor posição para meditar? De novo, a resposta é a que for melhor para você, com uma única restrição. A maioria das pessoas não entende a ajuda que o corpo pode dar ao trabalho espiritual. Por exemplo, se sentimos que estamos muito distraídos e sem contato com as coisas espirituais, ficar de joelhos por escolha consciente pode ajudar o espírito a prestar atenção. Romano Guardini aponta que o simples ato cristão de dobrar os joelhos traz em si uma disciplina da postura, não do conforto. Sugiro sentar em uma cadeira confortável, mas reta, com as costas alinhadas e os 2 pés no chão. Richard Rolle disse que sentado fica mais descansado e meu coração mais elevado. As mãos estendidas ou sobre os joelhos, com as palmas para cima, podem conduzir a mente a um estado de receptividade. A oração meditativa inclui uma vida ativa? Ah, não, longe disso. William Penn observou: a piedade verdadeira não tira as pessoas do mundo, mas as capacita a viver melhor nele e incita seus esforços para melhorá-lo. A tradição de uma vida de oração, levando pessoas à mais vigorosa vida ativa, é longa e bem documentada. Pense em São Patrício, enviado por Deus à Irlanda como resposta para sua pobreza espiritual. Pense em São Francisco, lançado em um ministério mundial de compaixão por todas as pessoas, todos os animais, toda a criação. Pense em Elizabeth Fry, dirigida por compaixão divina ao inferno da prisão de Newgate, o que deu origem a seu grande trabalho de reforma da prisão. Pense em William Wilberforce, que lutou a vida inteira pela abolição do comentário de escravos. Pense em William e Catherine Booth, que serviram incansavelmente entre os moradores de ruas de Londres, o que os levou a fundar o Exército da Salvação. Pense em Padre Damião, que viveu, sofreu e morreu com os leprosos de Molokai. Pense em Madre Teresa, que ministrou entre os mais pobres dos pobres na Índia e em todo o mundo. Gordon Cosby observou: virá um tempo em que as duas ênfases, contemplação e ação, se cruzarão e se tornarão uma, pois o verdadeiro contemplador é um homem de ação. Qual a relação entre a minha experiência pessoal em oração meditativa e a experiência coletiva da adoração? Existe mesmo alguma relação? Existe. Se apenas alguns indivíduos desenvolverem um diálogo íntimo e contínuo com Deus, isso influenciará toda a atmosfera da comunidade reunida. O show de entretenimento, que é tão característico dos cultos contemporâneos, começará a parecer falso e artificial,
e as pessoas instintivamente procurarão algo mais profundo, mais autêntico. Não é preciso dizer nada, nem fazer nenhuma alegação. É a própria essência da sua vida que irá surtir efeito e atrair outros como um imã para Cristo. E mais, você é livre para simplesmente estar com as pessoas e todos os seus modos de agir, tanto os amáveis quanto os frustrantes. Que livros sobre oração meditativa você recomendaria? Thomas Merton observou bem: não se pode aprender meditação a partir de um livro. Você só precisa meditar. Agora fico feliz que você esteja lendo esse livro e espero que ele seja útil para você. Mas o propósito de qualquer livro sobre meditação é nos levar à prática da meditação. Assim como um livro sobre as regras de futebol tem a intenção de nos levar ao campo e ao jogo, é importante, porém, que não fiquemos apenas na leitura, mas que entremos no jogo. Devo falar aos outros a respeito das minhas experiências meditativas? Não muito. O carvalho pode lançar a raiz principal a 18 metros à procura de água, e seu sistema radicular em camadas atravessará diferentes estratos do solo. Algumas dessas raízes se estenderão mais que o dobro da projeção da copa. Contudo, teremos nossos piqueniques à sombra desse carvalho gigante, e nossos filhos se pendurarão em seus galhos sem ao menos pensar no sistema radicular que possibilita a existência dessa grande árvore. Acontece o mesmo conosco. O sistema de raízes da oração existe para manter a essência da vida da pessoa. Talvez você se lembre de que Paulo teve a experiência de ser levado ao terceiro céu. Você sabia também que isso aconteceu 14 anos antes de ele mencionar qualquer coisa sobre o assunto? Ou que ele só comentou sobre isso porque foi pressionado a discutir visões e revelações? Ou que ele se recusou a falar sobre o que tinha aprendido, pois ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar, como vemos em 2 Coríntios, capítulo 12. Como você pode ver, algumas experiências se destinam exclusivamente a nós mesmos. De novo, pode ser adequado compartilhar um pouco da nossa experiência, mas, mesmo assim, isso deve ser feito de forma discreta e com humildade no coração. Perguntas aos montes. Tenho certeza que você ainda tem muitas perguntas, eu também. É bom saber que não fomos largados nem dependemos apenas de nós mesmos. Jesus é um mestre presente, ele nos guiará no que precisamos saber e quando precisarmos saber. Entrando na experiência. Um encontro na praia de Jalama. Então, esta é a paisagem extravagante do mundo, dada com entusiasmo, dada em boa medida, espremida, agitada e transbordante. Anne Dillard. Há muito passou o tempo em que eu encarava a viagem como uma aventura. Mesmo assim, esta é uma viagem que venho aguardando. O motivo explícito é fazer o discurso de formatura no Westmont College, em Santa Bárbara, na Califórnia. O presidente do Westmont, Dr. Gayle Bibb, é meu ex-aluno, e sempre acho que qualquer oportunidade de estar com ele vale o tempo e a viagem. Tenho, contudo, outra motivação. Sempre que possível, em viagens de negócio, agendo um retiro de 24 horas para meu próprio crescimento e renovação espiritual. Em outra viagem a Santa Bárbara, fiz uma trilha solitária por perto, nas Channel Islands. Dessa vez, planejo um dia inteiro de caminhada e oração ao longo de um trecho isolado da linha costeira chamado Praia de Jalama. Assim que chego a Santa Bárbara, mergulho nas atividades de formatura com gosto. Meu padrão é estar sempre o mais presente possível.
atento às pessoas e às atividades do momento. Quando viajo, não sou do tipo multitarefa. Nada de ligações no celular, nada de entrevistas sobre outros assuntos, nada de verificar e-mails, nada de trabalho no notebook, entre outros eventos. Toda a minha energia está canalizada no momento presente e nas pessoas preciosas que fazem parte desse momento. Qualquer formatura é repleta de pessoas e eventos. Uma recepção para os graduandos. Todos radiantes, ansiosos e cheios de promessas. Cumprimentos e conversas cotidianas com os funcionários, secretárias e equipe do restaurante. Cada um deles é essencial para o funcionamento de uma faculdade. Apresentações a dignitários de uma espécie e de outra. Pessoas únicas com histórias ainda mais únicas para contar. Vou para o culto do bacharelado. Sem uma função oficial, estou livre para sentar entre os pais e convidados que compareceram a este evento promissor. Observo-os de perto e é comovente sentir o seu orgulho de inflar o peito. Muitos, sem dúvida, esperam e torcem por esse dia há muito tempo. 3 alunos compartilham reflexões breves e bem feitas, devo acrescentar. O discurso principal é de Mark Nelson, professor de filosofia de Westmont. É óbvio que ele é popular entre os alunos e sua fala é um gol de placa. Na verdade, todo o corpo docente me deixa impressionadíssimo. Meu discurso de formatura no dia seguinte é sobre um assunto pelo qual sou apaixonado: a palavra humilhada nos nossos dias. Meu título foi extraído do famoso escritor francês Jacques Ellul e espero dar ao conceito relevância contemporânea. Meu último ponto tem uma aplicação específica para a vida de oração contemplativa contínua e para meu tão esperado retiro no dia seguinte. Em quarto e último lugar, recomendo a vocês, turma de 2010, que permitam que suas palavras sejam fundamentadas no silêncio. Lembrem-se de T.S. Eliot, em Quarta-feira de Cinzas, quando perguntou: onde encontrar a palavra? Onde a palavra ressoará? Não aqui, onde o silêncio foi-lhe escasso. Vejam, a distração é um dos problemas mais sérios que enfrentamos hoje. Todos os estímulos visuais, todas as conversas da blogosfera, toda a confusão do duplo sentido nos mantém perpetuamente distraídos. Lembrem-se, o silêncio é uma disciplina espiritual da qual precisamos para nos desconectar de toda a conversa fútil da cultura moderna. Hoje, como resultado de e-mails e mensagens de texto, maravilhosas invenções tecnológicas em si mesmas, estamos falando cada vez mais sobre cada vez menos. Para muitos, isso se tornou um verdadeiro vício. O ruído das palavras barulhentas, lançadas tão casualmente, tão superficialmente, tão descuidadamente, acabam com o silêncio que nos abriria para a voz do Espírito que geme dentro de nós. Então, em nossos dias, precisamos aprender a ficar quietos, a esperar, a segurar a língua, a observar, a ponderar, a refletir. O silêncio cultiva o solo do nosso coração para que as palavras de vida possam germinar e criar raiz. Assim, quando chegar a hora de falar, nossas palavras fluirão como águas de uma fonte silenciosa. Este foi o meu discurso naquela noite. As festividades do dia são completadas com uma gigantesca recepção no gramado da faculdade para as felicitações, as fotografias, os cumprimentos e as apresentações de parentes de toda parte. Domingo de manhã, 9 de maio, é meu dia de retiro, Dia das Mães.
Levanto cedo, compro uma maçã e um pouco de queijo para passar o dia e me dirijo à praia de Jalama. Os morros, ao longo dos 24 quilômetros da estrada, estreita e sinuosa de Jalama, explodem com o amarelo vivo das plantações de mostarda. Há milhões e milhões dessas flores, e todas elas morrerão quando vier o calor do verão. Espantoso isso. Quando chego ao alto penhasco, com vista para a praia, vejo tremoceiros e girassóis ondulando ao vento. Minha mente vaga pelas notáveis palavras de Agnes Sanford, a maneira mais simples e mais antiga, então, pela qual Deus se manifesta é na terra e por meio dela. E ele ainda nos fala por meio da terra e do mar, das aves do céu e das pequenas criaturas que vivem sobre a terra, se conseguirmos nos aquietar e ouvir. Assim, aqui estou eu para ouvir. Enquanto me dirijo à praia de Jalama, o guarda florestal diz sem entusiasmo: maio é o nosso mês de vento. Logo percebo que suas palavras, atiradas com tanto descaso, eram um aviso. No momento em que ponho os pés na praia, sou recebido por um vento forte, que açoita as ondas e a areia. Pelo menos isso desencorajará vagabundos de praia em potencial, eu penso. Em vez de enfrentar o vento direto batendo na minha face, vagueio pelo riacho de Jalama e reflito sobre sua importância como fonte acessível de água fresca para os índios Chumaches, que viveram ao longo da costa por muitos séculos. É fácil ver por que havia uma grande vila dos Chumaches aqui, onde o riacho encontra o mar. Ela foi significativa o bastante para seu nome ter sobrevivido até hoje. Penso nessas coisas enquanto olho as tábuas gigantes que proliferam ao longo da margem do riacho, curvando-se com o vento. Vejo outras plantas também, sabugueiros, urtigas e juncos, e me pergunto sobre esse povo que somou pelo menos 8.000 pessoas em certa época, organizadas em uma sociedade complexa que prosperou por séculos. Especialmente incomuns eram seus barcos Tomel, que lhes permitiam viajar e povoar várias das Channel Islands nas proximidades. Em 1900, o número da população Chumache tinha sido reduzido a meros 200, embora nos dias atuais as estimativas apontem para cerca de 3.000 pessoas. Peso tudo isso em meu coração. A própria terra parece erguer-se em protesto contra toda essa barbárie. Talvez aquela parte da minha herança ogíboa esteja reagindo com tristeza a tudo o que aconteceu nesse lugar. Sem dúvida, as missões da Califórnia fizeram muitas boas coisas, mas mesmo assim, será que os Chumaches não teriam recebido melhor serviço se pudessem ter continuado a morar nessa bela região costeira? Não sei, apenas gostaria de saber. A teologia cristã nos ensina que há dois textos principais para nosso estudo e meditação: a Bíblia e o livro da natureza. Vim hoje à praia de Jalama com a intenção de estudar o livro da natureza para ver o que o Senhor pode me ensinar. Evelyn Underhill nos lembra de que evitar a natureza, recusar sua amizade e tentar saltar o rio da vida na esperança de encontrar Deus do outro lado é o erro comum de um misticismo perverso. Portanto, comece com aquela primeira forma de contemplação, a que os antigos místicos às vezes chamavam de descoberta de Deus em suas criaturas. É hora de enfrentar a corrente do vento costeiro. Suponho que se John Muir
conseguiu amarrar-se ao topo de uma árvore numa nevasca do Yosemite, eu deveria ser capaz de enfrentar um pouco de vento. Espero por uma longa caminhada de oração de 5 ou talvez 6 horas. Assim, ponho os pés na praia propriamente dita, onde por muitos séculos crianças chumaches riram e brincaram, mulheres cozinharam e teceram cestos, e homens caçaram e pescaram. O que posso aprender aqui? O vento bate em meu rosto e me empurra para trás. A areia que se espalha arranha minhas bochechas e pernas. Logo viro as costas para o vento e decido que devo andar com o vento e não contra ele. É claro que alguma hora terei de voltar, mas talvez até lá as rajadas doloridas se tenham aquietado. Prendo com força meu chapéu bem em volta das orelhas, apertando a cordinha embaixo do queixo. Uma coisa é certa, sou a única pessoa nécia o bastante para ficar aqui fora. Hoje a solitude é minha. Lembro-me das palavras de Jesus, de que o Espírito Santo é mais parecido com o vento. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Então, caminho tentando imaginar esse vento como se fosse o Espírito Santo. Mas logo abandono essa metáfora. Nem mesmo o sopro de fogo de Pentecoste poderia ser tão violento. O vento é só o vento e hoje devo enfrentá-lo. Caminhar com o vento me permite enxergar as coisas muito bem. A areia que se espalha bate um pouco nas minhas pernas, mas isso não é um grande incômodo. Posso andar rápido com o vento me empurrando. As ondas do oceano estão agitadas hoje. Elas também estão sendo sopradas de um lado para o outro. Uma beleza selvagem maravilhosa. Em menos de 1 quilômetro, cruzo com 3 estrelas do mar vivas e encalhadas na praia por causa da turbulência do vento. Jogo-as de volta às ondas agitadas, pensando na história de Lauren Aisley, sobre o menininho que jogava estrelas do mar de volta na água. O menino é questionado por alguém que observa a inutilidade da sua ação, uma vez que há quilômetros e mais quilômetros de praia e centenas de estrelas do mar, ele não consegue fazer nenhuma diferença. Enquanto joga mais uma estrela no mar, a criança simplesmente responde: "Estou fazendo a diferença para essa estrela do mar." Uma história bem sentimental, sim, mas hoje me ajuda a pensar no valor de fazer a diferença para uma única vida. Penso em como devo estar atento àquele indivíduo solitário, como diz Kierkegaard. Mais 800 metros pela praia e vejo uma foca morta atirada na praia pela água. Essa é a violência feia e cruel da natureza. Mas talvez nada cruel nem feia, é apenas o processo de vida e morte que faz parte do mundo no qual vivemos. Mesmo assim, estou triste pela morte dessa foca. Depois de 1 hora de caminhada, estou exausto pela força do vento. Seu soprar, 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 está se tornando mais que um incômodo, mais que uma perturbação. É uma dor aguda, bloqueando todo o resto. Procuro um meio de escapar do vento. As falésias aqui não oferecem nenhuma caverna ou abrigo à altura da minha vista. Corro rápido para trás de uma curva na parede da falésia, esperando que ela me abrigue de algum jeito, mas não tenho sorte. O vento parece ainda mais feroz do que antes. Concluo que este não é o meu dia de lições agradáveis do livro da natureza. Então logo subo em uma pequena elevação rochosa que salta da areia. Normalmente eu não olharia 2 vezes para ela, mas hoje eu noto que do outro lado formou-se na rocha uma cavidade grande o suficiente para eu entrar rastejando. É o que eu faço. Estou meio deitado, meio sentado, dentro dessa formação rochosa, que é um abrigo perfeito contra o vento.
A areia avança centímetros acima da minha cabeça. Decido permanecer onde eu estou por mais algum tempo. Eu examino a rocha que me cobre e me protege. Não há nenhuma semelhança com o granito que estimo tanto nas montanhas rochosas. Mas ainda é um quartzo de Monte Rei de boa qualidade. Li antes que os chumaches usavam lascas dessa rocha para fazer belas facas. Essa cavidade é um lugar perfeito para eu pensar, para orar. O céu é de um azul intenso. As nuvens passam rapidamente no alto, perseguidas pelo vento. Olhando com atenção para o céu, eu posso ver a lua. Apenas uma linha prateada nessa época do mês. Em plena luz do dia, ela fica um tanto apagada. Na verdade, eu nunca teria reparado na lua se não fosse a minha posição meio inclinada e imóvel. Nesse pequeno abrigo na rocha eu posso orar. Todo louvor a ti, Senhor, Criador de todas as coisas. O estrondo das ondas, o assobio do vento, mesmo essa rocha que me protege, tudo louva a ti. Então, nessa manhã, também elevo o meu coração em louvor e ação de graças. Penso em Jesus, que é o Senhor do vento e das ondas. Mais cedo, tentei mandar o vento parar e logo concluí que minhas habilidades de oração definitivamente não são do tipo acalmar o vento e as ondas. Sinto-me um pouco como Elias em sua vigília solitária, em meio ao terremoto, ao vento e ao fogo. Estou feliz agora como o meu pequeno abrigo. Em silêncio, observo as ondas quebrando sobre as rochas e as gaivotas lutando contra o vento. Como minha maçã e meu queijo. É bom estar aqui. Minha alma está quieta, ouvindo. A rocha, contudo, é pouquíssimo confortável. Depois de mais ou menos uma hora em meu pequeno e aconchegante abrigo, eu sinto dores nas costas. Preciso me mover. Então, levanto e encaro o vento, que não diminuiu nem um décimo. Preciso tomar o caminho de volta, enfrentando toda a força do vento, carregado de areia. Infelizmente, não tenho escolha. Na volta, eu viro o rosto para os lados, a fim de proteger o nariz e os olhos de algum modo. Nessa posição, observo as falécias acima de mim, ainda mais perto que antes. Nada de incomum, apenas quartzos de Monte Rei que se desintegram lentamente sob a força das ondas implacáveis. Mas então, bem na borda da falécia, vejo uma cruz alta de madeira. Olho para ela por um bom tempo, enquanto ando bem devagar contra o vento. Não há marcas, nenhum sinal de nenhum tipo. A cruz está bem desgastada e é simples. Só um pasto de espalha pelos montes além do objeto. Por que ela está ali? Lembrança de algum acidente trágico? Será que alguma criança caiu do penhasco contra as pedras lá embaixo? Talvez. Pergunto-me, porém, se a razão para a existência dessa cruz desgastada não seria totalmente diferente. Talvez alguém só quisesse colocar nesse penhasco pedregoso uma lembrança do maior evento em toda a história, o Filho de Deus, em amor inexorável, pendurado em um tronco no monte do Gólgota. Não sei, só imagino. Tomo o caminho de volta para a administração do parque, cansado e coberto de areia. Perto da pequena loja de souvenirs da praia de Jalama e uma lanchonete, eles têm o mundialmente famoso Jalama Burger. E peço toda aquela mistura desordenada, com todos os complementos, nada de vegetais e pratos vegetarianos para mim hoje. Nas paredes da lanchonete há fotos e histórias do local. O vento, percebo, é uma presença selvagem há um bom tempo. Em 1923, numa noite de tempestade,
7 embarcações quebraram-se nesta costa rochosas. 25 vidas se perderam. Concluo que meu pequeno conflito com o vento foi apenas brincadeira de criança, perto do que muitos experimentaram nessas praias. O povo Chumash, com certeza, enfrentou muitos dias de vento. O que faziam e o que diriam para mim? Como meu jalama burger e penso no meu dia. O vento me venceu? Talvez. Certamente não foi o dia que imaginei que teria. Aprendi alguma lição arrasadora do livro da natureza? Não, mas estou feliz com minha experiência. Condições meteorológicas de todos os tipos, físicas e espirituais. Tudo faz parte da nossa vida com Deus. Palavras finais. Desde que aprendi a entrar na floresta da meditação, recebi doces gotas como se fossem o orvalho da floresta. Descobri que a porta para a meditação está aberta em todos os lugares e em todo o tempo, à meia-noite ou ao meio-dia, no amanhecer ou no crepúsculo. Em todos os lugares, na rua, no bonde, no trem, na sala de espera ou numa cela de presídio, tenho um lugar de descanso onde posso meditar e me alegrar com Deus Todo-Poderoso que habita meu coração. Os que retiram água da fonte da meditação sabem que Deus habita próximo ao coração. Aos que desejam descobrir a quietude antiga em meio ao corre-corre da civilização atual, não existe outro caminho a não ser redescobrir esse antigo reino da meditação. Desde que perdi a visão, tenho me deleitado como se tivesse descoberto uma nova fonte ao chegar nesse lugar sagrado. Toyohiko Keigawa. A jornada rumo à oração meditativa é longa. Podemos até estar hesitantes, sem saber se queremos fazer essa jornada. Mas, com o tempo, algo maravilhoso começa a acontecer dentro de nós. Devagar, mas sem falta, cada um de nós começa a se transformar na imagem de Cristo. Os desejos do nosso coração começam a ser formados numa nova direção. Sentimentos, esperanças, desejos, tudo começa a se mover para o alto, em direção a Deus. O bem floresce, o mal perde sua força, nossa vida é totalmente permeada pelo amor, nós nos alimentamos de fé em fé, da fé que temos para a fé que virá ainda. Essa fé nos permite ver com clareza todas as coisas à luz do soberano controle divino para o bem. Sentimos crescer dentro de nós uma semente de esperança, uma esperança capaz de nos carregar através das circunstâncias mais difíceis. E uma nova força é gerada lá no fundo, força para superar o mal e fazer o que é certo. Essa obra transformadora não ocorre de uma vez, e talvez nem de maneira completa, mas ela ocorre. Os velhos jogos de manipulação e controle começam a perder seu poder de atração. O engano vai desaparecendo como um padrão na nossa vida diária. Brota em nós uma nova compaixão pelos feridos, quebrantados e necessitados. De fato, é um tipo de interesse sensato pelo bem-estar de todas as pessoas, de toda a criação. Estamos nos tornando amigos de Jesus. Talvez nos peguemos olhando com grata surpresa para as mudanças ocorridas em nós. Nunca pensamos, nem em nossos sonhos, mais delirantes, que gostaríamos de ser santos. Mas agora é exatamente isso que desejamos. Ser santos, num sentido forte, alegre e vigoroso. A comunicação interativa com Deus torna-se um modo natural de viver, assim como nossa habilidade de ouvir. Estamos prontos para ouvir a voz do verdadeiro pastor. Nem sempre, nem perfeitamente, mas o desejo e a capacidade crescem a cada dia. Bem, não todos os dias, mas os dias em que não conseguimos viver em intensa comunhão parecem vazios e desperdiçados. Os dias de rica comunhão são mais plenos, mais satisfatórios.
Começamos essa prática da oração meditativa a partir de um anseio interior, mas só conseguiremos permanecer nela quando isso se torna um hábito sagrado. E a mais surpreendente de todas as mudanças é que começamos a viver todos os dias sob um novo poder e uma nova direção. Somos possuídos por Deus e reagimos de acordo. Estamos aprendendo, nas palavras de George Fox, a caminhar alegremente sobre o mundo. Bem-vindos ao lar. No verão de 1990, eu estava trabalhando intensamente no que hoje é a obra Oração, o Refúgio da Alma. É claro que ainda não era um livro, só um monte de notas rabiscadas em pedaços de papel, guardanapos e qualquer outra coisa que eu conseguisse achar. O pessoal da biblioteca na universidade, onde eu lecionava na época, separou uma sala especial para a minha pesquisa. Até me deram a chave para que eu pudesse entrar a qualquer hora, de dia ou de noite. Ao longo daqueles meses de verão, imagino que li uns 300 livros sobre a oração. Clássicos, contemporâneos, livros e mais livros. Minha cabeça estava explodindo com tantos debates sobre a oração e todas as definições de oração. Aprendi cada i e cada tio, da oração, da meditação e da contemplação. Fiquei tão perdido no castelo interior de Santa Teresa de Ávila que já não sabia em qual sala eu estava. Nunca me esquecerei de uma noite específica, em julho de 1990. Eu estava completamente só na biblioteca. Todos tinham saído horas antes. Era tarde. Eu havia lido demais, estudado demais, estava sofrendo uma sobrecarga. Como alguém conseguiria enfrentar em um único livro todas as dificuldades e todos os meandros da oração? Não era possível. Joguei as mãos para o alto, pronto para abandonar o projeto. Então, algo aconteceu comigo. Algo que ainda hoje acho difícil de explicar. A única coisa que posso dizer é que vi alguma coisa. O que eu vi era o coração de Deus. E o coração de Deus tinha uma ferida aberta de amor. Então, ouvi a voz do verdadeiro pastor, não externa, mas internamente dizendo: eu não quero que você abandone esses projetos. Em vez disso, diga a meu povo, a meus filhos, que meu coração está quebrado. A distância e as preocupações deles me machucam. Diga a eles, diga a meus filhos que voltem para casa. E assim, estou dizendo isso a você. Da melhor maneira possível, estou dizendo que Deus está recebendo você e a mim em casa, na casa dele, na casa que pertencemos, a casa para o qual fomos criados. Temos vivido num país distante, num país de escaladas, ataques e pressões, num país de barulho, pressa e multidões. E Deus nos acolhe em casa, uma casa de paz, serenidade e alegria. Não precisamos ter medo. Os braços de Deus estão estendidos para nos acolher. O coração de Deus é grande o bastante para nos receber. Somos bem-vindos à sala de estar do amor divino, onde podemos calçar os chinelos velhos e compartilhar com liberdade. Bem-vindos à cozinha da amizade divina, onde conversas e massas se misturam em boa diversão. Bem-vindos à sala de jantar da força divina, onde podemos nos banquetear para o deleite do nosso coração. Bem-vindos ao escritório da sabedoria de Deus, onde podemos crescer e espreguiçar-nos e fazer todas as perguntas que quisermos. Bem-vindos à oficina da criatividade divina, onde nos tornamos colaboradores de Deus. Bem-vindo ao quarto do descanso divino, onde encontramos nova paz. Jesus é a porta desse lar, que é o coração de Deus, e a oração é a chave que, pela graça, por meio da fé, destranca a porta. Somos bem-vindos ao lar. Bem-vindos ao santuário da alma.